Bom dia, jovens. Mais uma vez, uma aula de história com o professor Vilarim. E vamos recordar o vídeo passado, que é a nossa aula anterior. Então, na aula passada, nós paramos o assunto falando sobre pré-história. Então, eu disse para vocês que os três períodos da pré-história eram o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O período Paleolítico foi o período mais antigo da história, mais longo da história. E nesse Paleolítico o homem era caçador, pescava, extraía raízes, coletava ervas pelo campo e caçava, como eu disse a vocês, né? Então, o homem era nômade e o homem saía procurando regiões com climas mais favoráveis para que ele pudesse encontrar a caça, que era o seu principal alimento. No período neolítico, esse período é o mais recente, é um período de 10 mil anos atrás, e nesse período o homem descobriu que poderia domesticar os animais, então ele teria o alimento dos animais que ele estava domesticando, criando, e poderia também cultivar. Ele aprendeu a agricultura e a pecuária. Então esse período foi um período de evolução. O homem começa a ter o alimento, a população aumenta e ele deixa de ser nômade, porque agora ele tem o seu território. Ele vai viver naquele território que ele buscava. Então ele sempre buscava um território interessante para a sobrevivência dele. Por exemplo, um território que tivesse um rio próximo, né? Tivesse água, seria importantíssimo, porque além de abastecer, ele poder beber dessa água, ele poderia também usar essa água para as áreas próximas de rios para cultivar, né? Terrenos úmidos para cultivar. Bem, nesse processo de evolução, aí vem um conceito que é dado na história e numa ciência que é afins da história, que é a antropologia. Então, há um conceito sobre civilização, dizendo que civilização seria o grau mais avançado da sociedade. E quando o homem se coloca sedentário, que ele cria os povoados e depois cidades, aí sim vão surgindo as primeiras civilizações, que me parece que eu falei no vídeo passado, que tem cerca de aproximadamente uns 5 mil anos, as mais antigas civilizações. Então, essas civilizações, elas aparecem numa região do Oriente Médio, uma região chamada de Crescente Fértil. Aí no livro de vocês, eu fiz aqui um gráfico, eu acho que dá, ou seja, uma forma geométrica que parece assim uma fase da Lua, né? A fase crescente da Lua. Então, se colocarmos isso nesses mapas aqui, como este mapa que eu estou mostrando para vocês, ela iria indicar uma localidade, uma região onde existe importantes rios, entre eles o rio Nilo na África, o Tigre e o Eufrates, que é justamente os dois rios que deram nome à civilização que nós vamos estudar, que é a Mesopotâmia. Então o homem começa a se organizar em povoados, em agrupamentos, e esses grupos vão gerar cidades. Bem, vamos lembrar então a Mesopotâmia. Se você pergunta, onde fica hoje a Mesopotâmia? Bem, a Mesopotâmia seria hoje o país Iraque, o local do país Iraque. Existem alguns relatos que, baseado no livro de Gênesis, da Bíblia, que é o primeiro livro, provavelmente o Jardim do Éden, contado neste livro, teria existido nesse local, na Mesopotâmia. Então, Mesopotâmia significa região entre rios. Esse nome Mesopotâmia deriva do grego, da língua grega. Então, seria isso.
o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, a Mesopotâmia, geograficamente, ela aparecia da seguinte maneira. Ela tinha uma parte de planície, e essa parte de planície não tinha grandes ondulações no seu relevo. Era uma região úmida e uma região onde até pântano existe. Pois bem, existe uma região acima, que é uma região de planalto. Né? Então ela seria dividida entre a parte de planalto mais alta e essa parte de planície. E nessa região Mesopotâmia viveram alguns povos. Então, os povos que existiram na Mesopotâmia foram os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Então, esses 5 povos habitaram a Mesopotâmia. E eles, sumérios e acádios, chegaram a conviver juntos. Os sumérios, que são os mais antigos, eles não fizeram reis. Os sumérios, eles não houve império, ou seja, os sumérios eram cidade-estados. Então, cada cidade tinha a sua autonomia política, administrativa, e tinha as suas características, cada cidade. Isso também, quando nós formos estudar a Grécia, vocês também vão ouvir falar nisso, em cidade-estado. E os fenícios também tinham essa forma de governo, que é administrada com cada um autônomo. Pois bem. Então, os sumérios, eles desenvolveram uma escrita. Era, como eu falei na aula anterior, que é a civilização do barro, né? Então, eles desenvolveram uma forma de escrever em tábuas de barro, e quando o barro ainda é úmido, eles, com um estilete, faziam em forma de cunha figuras. Então, essa escrita, que é uma das mais antigas, é chamada de escrita cuneiforme, ou seja, em forma de cunha, de sinais. Você vê lá, essa forma de sinais, não se escreve mais assim. Olha, quando alguém manda um zap para mostrando que está alegre, mostrando que está divertido, alguma coisa, tem alguns sinais também que a gente está usando também, né? Que significa algumas expressões. Então, essa escrita cuneiforme é uma das mais antigas da humanidade. Os sumérios, eles viveram junto com os acádios. Os acádios conseguiram se envolver com a cultura suméria, e os acádios conseguiram vencer os sumérios. Bem, e os acádios, sim, eles começam a se organizar de forma diferente dos sumérios. Um outro povo que vai aparecer são os amoritas. E esses amoritas vão trazer a capital da Mesopotâmia, vão criar a Babilônia. Então, a Babilônia passa a ser a capital da Mesopotâmia. Havia parte alta, parte baixa, mas a capital era a Babilônia. Bem, viveu aí, nessa região, um sábio, que é Hammurabi, que criou um código de lei. Esse código de leis, era baseado numas leis que foram criadas pelos sumérios, que os sumérios contribuíram com isso também, com essa criação de leis, de regras. Então, havia a lei de Talião, e essa lei de Talião era muito severa. Era assim, olho por olho, dente por dente. Furou um olho direito, também vai ser furado o seu olho direito. Né? Cortou a orelha direita de alguém, vai ser cortada também sua orelha direita. Bem, lei de Talião. Bem, no Código de Hammurabi vinha essa lei de Talião, mas ela não era assim tão igual para todos. Por exemplo, os escravos, esses não eram assim tão beneficiados por essas leis. É tanto que, se alguém ferisse ou matasse um escravo,
essa pessoa não seria morta de forma igual. Ela teria apenas que indenizar o dono do escravo. Se alguém furasse um olho de um escravo, então a pessoa teria que indenizar o proprietário do escravo. Mas isso não aconteceria se fosse com pessoas de outras categorias da sociedade. A lei de Hammurabi, o sábio Hammurabi. Lá nessa região, agora vão aparecer os caldeus. E houve um soberano da Babilônia, que ele ficou famoso porque ele é construtor de uma das 7 maravilhas do mundo, que são os jardins suspensos, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, jardins suspensos da Babilônia, que foi Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele, no seu governo, ele trouxe os hebreus foram presos lá na Babilônia, e você encontra essas histórias que eu estou contando para vocês no Velho Testamento da Bíblia. Então tem essas histórias sobre a passagem dos hebreus, tanto no Egito como na Mesopotâmia também. A prisão fala de um profeta Daniel, que teve visões, e que dessas visões um jovem pastor de ovelha, que era Ciro, ele era rei dos persas, ele conquista a Babilônia e liberta os judeus que lá estavam. Né? Então, você vai ouvir isso um dia pelo seu sacerdote, pelo seu professor da catequese ou da sua escola dominical, né, os evangélicos. Você vai ouvir falar sobre isso na sua igreja. É história, né? É história. E você vai dizer, eu já ouvi isso na aula de história. E você vai poder participar, você vai poder conversar, dialogar, né? História tem esses privilégios, tem esse privilégio. Então, eu falei para vocês de 2 importantes rios, né? Que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, a Mesopotâmia, a Caldeia, não seria a mesma se não fosse a presença desses rios. E no início dessa nossa aula de hoje, eu falei para vocês do Crescente Fértil, que é uma região do Oriente Médio que ela tem esse destaque, esses rios que fizeram, ou seja, favoreceram o crescimento dessas civilizações. Vamos voltar na próxima aula para conversar mais sobre o Império da Babilônia e sobre a economia, a religião e a sociedade, ok? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Estou aguardando vocês.